Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, na oitava da Páscoa, dia 14 de abril. Nós continuamos a ler os textos tão bonitos que narram a aparição do ressuscitado aos seus discípulos. O texto de hoje é de João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada aquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e a achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Mas nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, em João capítulo 20, versículos 30 e 31, o evangelista São João apresenta o final do seu evangelho. É o chamado primeiro final do evangelho de João. E ele indica qual era o seu objetivo ao redigir esse evangelho: para que os discípulos creiam que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida por meio dele. Mas o relato prossegue e se abre um novo capítulo, o 21. Jesus agora aparece a 7 dos seus apóstolos,
no Mar da Galileia e confirma a missão de Simão Pedro. O capítulo 21, nós sabemos, é um acréscimo redacional, mas desde o princípio foi aceito como inspirado e, portanto, como canônico. O contexto é o Mar da Galileia. Essa região faz a fronteira com o mundo pagão. A leste está a Decápole e ao norte estão a Síria e o Líbano. Ao sul faz limite com a Samaria, uma região com quem os judeus tinham graves dificuldades de relacionamento. O retorno de Jesus à Galileia, primeiro, tem uma dimensão importante de encontro com os discípulos. E para os discípulos, o que significa voltar à Galileia? Tem esta perspectiva de passado, significa reconstruir a identidade. Significa que aqueles discípulos que traíram, que negaram, que fugiram, eles precisam refazer o caminho do discipulado. Mas também voltar à Galileia tem uma perspectiva de futuro, de abertura à missão universal em meio aos pagãos. O texto de hoje é composto por 3 bloquinhos, 3 unidades. O texto fala da pescaria propriamente dita. O texto fala do reconhecimento de Jesus pelas testemunhas. E o texto fala de uma refeição com tonalidades claramente eucarísticas. Os discípulos são 7. Simão Pedro, Tomé, Natanael, João e Tiago, e mais 2 apóstolos, cujos nomes não conhecemos. Esse número, o número 7, é o número simbólico da missão entre os gentios. Representa exatamente as nações pagãs. Primeiro, a pescaria de Pedro e a intervenção de Jesus. Pedro decide ir à pesca. Os outros discípulos o acompanham, mas nada apanharam naquela noite. Ao amanhecer, Jesus na praia grita aos apóstolos, pedindo-lhe algum peixe. Depois, ele lhes dá orientação sobre onde lançar as redes, à direita da barca. A direita é o lugar dos escolhidos de Deus. A pescaria é bastante frutífera. A pescaria é bastante abundante. Aparece com clareza a intuição de que somente com o reconhecimento da presença do Cristo ressuscitado no seio da comunidade é possível haver missão frutífera. O segundo bloco, o reconhecimento por parte das testemunhas. Versículos 7 a 11. O discípulo amado é o primeiro a reconhecer que é Jesus. O olhar do amor reconhece nosso Senhor. Simão Pedro, contudo, é quem demonstra prontidão e pressa para estar com o Mestre. Ele está nu. Essa é a condição do ser humano que nega o Senhor. Ironicamente, Pedro se reveste com uma túnica para pular na água. A veste é símbolo da nova identidade, é símbolo da vida refeita pelo amor.
o amor com o qual Deus nos ama. Jesus lhes pede algum peixe, mesmo já tendo sobre o braseiro os peixes que ele providenciou. É muito interessante isso. Jesus pede aos apóstolos peixes daqueles que eles pescaram. E ele, Jesus, já havia providenciado alguns que estavam sobre a brasa. O que significa isso? Os peixes pescados pelos discípulos e discípulas em sua missão se misturam com os peixes de nosso Senhor Jesus Cristo. É um modo de dizer que a missão é a mesma. O número 153 parece ser um número triangular. E às vezes ele é explicado por meio de uma ciência chamada gematria. 153 representa a multidão, a totalidade, a superabundância, como o vinho de Caná ou como o pão no deserto. Depois, e por último, a refeição com tonalidades eucarísticas. Os versículos 12 a 14 trazem esta refeição. Eles agora já sabem que é Jesus. Jesus então os convida: vinde comer, vinde ao pão da palavra, vinde ao pão da Eucaristia, vinde ao pão da caridade, vinde ao pão da missão. Mais uma vez, Jesus foi reconhecido pela palavra e pela fração do pão. Mesmo assim, é fundamental compreender que ele utiliza verbos típicos da celebração da Eucaristia. Tomar o pão, dar graças, distribuir pelos discípulos. Jesus une a vocação dos discípulos com a missão além fronteiras de Israel. Tudo isso é selado pela ressurreição e pela Eucaristia. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.